Acabei de assistir aos últimos jogos de Portugal antes da Copa do Mundo de 2026. E só posso dizer uma coisa: Portugal não é a favorita deste Mundial. É algo pior. É a seleção que nenhuma favorita quer enfrentar. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Os favoritos são estudados, são analisados, são neutralizados, mas as verdadeiras ameaças são sofridas. E antes de falar de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ou Rafael Leão, precisamos falar sobre o que Portugal mostrou recentemente. Porque não foram apenas vitórias, foi um aviso para o resto do mundo. Enquanto outras seleções ainda procuram respostas, Portugal parece ter encontrado todas as perguntas certas. E isso pode mudar completamente o destino da Copa do Mundo de 2026. Durante anos, Portugal foi vista como a seleção de Cristiano Ronaldo. Uma equipe que dependia do seu maior jogador para resolver tudo. Se Cristiano brilhava, Portugal vencia. Se ele era anulado, a seleção sofria. Foi assim por muito tempo, mesmo conquistando a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações de 2019. Mas algo mudou. E mudou profundamente. Hoje, Portugal é muito mais perigosa, porque agora Cristiano Ronaldo não está sozinho. Nos últimos anos surgiu uma geração que transformou completamente esta seleção. Uma geração criada nos melhores centros de formação da Europa. Jogadores acostumados a disputar decisões, acostumados à pressão, acostumados a vencer. O resultado é um elenco que mistura experiência, juventude e talento em praticamente todas as posições. Poucas seleções chegam à Copa com tantas opções, e ainda menos chegam com tanta qualidade. Portugal deixou de ser uma seleção dependente de um craque, e se transformou em uma máquina coletiva. Vamos começar pela defesa, porque ninguém ganha uma Copa do Mundo apenas atacando. No gol, Portugal tem segurança. Na defesa, tem liderança. E na construção das jogadas, tem qualidade. Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio. Jogadores acostumados aos maiores palcos do futebol europeu. Jogadores que sabem sofrer quando precisam, mas também sabem jogar com a bola nos pés. E isso é cada vez mais raro no futebol moderno, porque hoje não basta defender bem. É preciso começar o ataque com inteligência. Portugal faz isso como poucas seleções. Sua linha defensiva consegue marcar alto, recuar quando necessário e controlar o ritmo da partida, sem desorganização, sem desespero, porque grandes equipes não são aquelas que nunca sofrem pressão, são aquelas que sabem lidar com ela. E Portugal aprendeu isso. Mas é no meio-campo que Portugal se torna realmente assustadora, porque poucas seleções conseguem controlar um jogo como esta. Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, cada um com características diferentes, mas todos capazes de dominar uma partida. Vitinha dita o ritmo, ele acelera quando precisa, diminui a velocidade quando necessário. É o cérebro silencioso da equipe. Bernardo Silva encontra espaços onde ninguém vê. Transforma pequenos movimentos em grandes vantagens. Bruno Fernandes, ele transforma qualquer lance comum em uma chance clara de gol. É o jogador que enxerga o que ninguém mais consegue enxergar. E ainda existe profundidade no elenco, porque Portugal também conta com jovens talentos prontos para assumir responsabilidades. O resultado: Portugal não precisa correr atrás do jogo. Ela faz o jogo acontecer. Ela dita o ritmo. Ela controla o caos. E em uma Copa do Mundo, controlar o caos pode ser a diferença entre voltar para casa ou levantar a taça. Mas então chegamos ao ataque. E é aqui que muitos adversários começam a se preocupar. Porque Portugal não tem apenas um artilheiro. Tem várias formas de machucar você. Rafael Leão pela velocidade. Pedro Neto pelos dribles. Gonçalo Ramos dentro da área. Diogo Jota atacando espaços. Cada jogador oferece uma solução diferente. Cada jogador representa um problema diferente. Portugal pode jogar em transição. Pode jogar em posse de bola. Pode explorar os lados. Pode atacar por dentro. Pode pressionar alto. Pode esperar. Então, existe Cristiano Ronaldo. Porque existe uma narrativa confortável que muita gente gosta de repetir. A de que Cristiano Ronaldo já passou do auge. Que sua história na seleção já está completa, que agora ele está apenas aproveitando seus últimos anos. Mas Cristiano parece não ter recebido essa mensagem, porque toda vez que entra em campo, algo acontece.
Cristiano Ronaldo talvez não tenha mais a velocidade dos 25 anos, mas continua possuindo algo que poucos jogadores na história tiveram: a capacidade de decidir, de aparecer quando o jogo exige, de transformar um momento comum em um momento histórico. E existe algo que os números não conseguem medir: experiência. Cristiano já viveu tudo o que um jogador pode viver: glórias, fracasso, lesões, pressão, final de Eurocopa, mata-mata de Copa do Mundo. Ele conhece cada detalhe desse cenário. E essa experiência pode valer mais do que qualquer estatística. Mas aqui está o verdadeiro problema. E é isso que torna Portugal diferente de muitas favoritas. Portugal não depende mais de Cristiano Ronaldo. Se ele decidir o jogo, ótimo. Mas se não decidir, existem outros jogadores capazes de fazer isso. Bruno Fernandes pode resolver. Rafael Leão pode resolver. Bernardo Silva pode resolver. Vitinha pode resolver. Diogo Jota pode resolver. Poucas seleções possuem tantas alternativas. E em uma Copa do Mundo isso vale ouro. Porque os grandes torneios não são vencidos apenas pelos melhores jogadores. São vencidos pelos melhores elencos. Os campeões sobrevivem às lesões, à suspensão de jogadores, aos dias ruins, aos jogos imprevisíveis. E Portugal parece preparada para tudo isso. Mas nenhuma geração talentosa vence sozinha. É preciso organização. É preciso estratégia. É preciso alguém capaz de unir todas essas peças. E Portugal encontrou isso em seu comando técnico. Uma equipe moderna, versátil, capaz de mudar de sistema durante a partida, capaz de se adaptar ao adversário, sem perder sua identidade. Portugal pode controlar a posse, pode pressionar alto, pode jogar em velocidade, pode sofrer sem perder a organização. Essa flexibilidade é uma arma poderosa, porque em uma Copa do Mundo, nenhum jogo é igual ao outro, e as seleções que conseguem se adaptar sobrevivem. As que insistem em um único plano acabam ficando pelo caminho. Agora imagine a seguinte situação: você é uma seleção favorita, chega às quartas de final. Do outro lado está Portugal. Qual é o plano? Marcar Cristiano Ronaldo. Isso já não é suficiente. Neutralizar Bruno Fernandes. Ainda resta Bernardo Silva. Fechar os espaços para Vitinha. Rafael Leão pode decidir no 1 contra 1. Marcar os pontas. Os laterais aparecem. Acompanhar os laterais. O meio-campo domina a posse. Esse é o verdadeiro problema. Portugal obriga os adversários a escolherem qual ameaça querem enfrentar, porque é impossível eliminar todas. E quando uma seleção oferece tantas soluções diferentes, ela se torna imprevisível. E equipes imprevisíveis são extremamente perigosas em torneios curtos. E então chegamos à pergunta principal: por que Portugal é uma ameaça tão perigosa para a Copa de 2026? Não é apenas por Cristiano Ronaldo. Não é apenas pelos talentos individuais. É porque finalmente encontrou algo que perseguiu durante décadas: equilíbrio. Uma equipe capaz de defender, controlar, atacar e sofrer quando necessário, sem perder sua identidade. Portugal já teve grandes jogadores, já teve grandes gerações, mas raramente teve tudo isso ao mesmo tempo. Agora tem. E isso muda completamente o patamar da seleção. A maioria das seleções entra em uma Copa acreditando que pode ser campeã. Portugal entra acreditando que sabe como vencer. E essa é uma diferença enorme. Porque quando os jogos ficam difíceis, quando a pressão aumenta, quando o talento sozinho não resolve, é aí que os campeões aparecem. E Portugal já conhece esse caminho. A Eurocopa de 2016 ensinou isso. A Liga das Nações confirmou isso. Essa geração cresceu aprendendo a competir, aprendeu a vencer, aprendeu a suportar a pressão. E isso pode fazer toda a diferença em 2026. Talvez Portugal não seja apontada como a principal favorita. Talvez os holofotes continuem sobre a Argentina National Football Team, a France National Football Team e a Spain National Football Team. Mas isso pode ser um erro, porque os favoritos se preparam para ganhar. As verdadeiras ameaças se preparam para impedir que você ganhe. E Portugal está construindo exatamente isso. O mundo inteiro olha para a Copa do Mundo de 2026 e vê favoritos, mas talvez esteja ignorando a seleção mais perigosa de todas. Portugal não é a favorita. É a ameaça que ninguém quer encontrar nas fases decisivas. E você?
Acredita que Portugal pode conquistar a Copa do Mundo de 2026? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de futebol e quer análises como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque a corrida rumo ao Mundial está apenas começando.